Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa aula preparatória para o concurso da Serra Espírito Santo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada para quem assistir este vídeo em diferentes horários. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está chegando aí, já deixa o nome, já deixa aí qual bairro, para qual cargo. Mas calma aí, se você é de fora da Serra, fica, porque a aula hoje é de conteúdo. Vamos falar sobre didática, mais especificamente sobre processo ensino-aprendizagem, um elemento muito importante dessa ciência que estuda o processo e a arte de ensinar, a didática. Quem nos assiste de outra cidade, coloca a tua cidade também, que eu quero saber até onde nossas aulas estão chegando. Pessoal, o material desta aula está disponível em PDF aqui na descrição do vídeo. Galera que nos assiste no Instagram, vamos para o nosso canal do YouTube, lá você monetiza o canal e também a gente acompanha com a tela, então fica mais fácil. Então vamos lá para o YouTube participar. E quem está chegando aí no YouTube, ó, quem não é inscrito, inscreve, dá um like no vídeo e compartilha o link deste vídeo no grupo de professores aí da tua escola da Serra, de professores que vão estudar e já se preparar. Aula gratuita de altíssima qualidade com material exclusivo para vocês, beleza? Pessoal, então olha só, sem demora, sem a gente perder tempo, vem comigo aqui pro cantinho da tela pra gente analisar o nosso conteúdo, tá? Então o nosso curso preparatório, ele é pré-edital, a gente tá com base no anúncio do prefeito de que vai fazer o concurso para final do ano, início do ano que vem. Então a gente já se prepara, nosso curso tem duração de 2 anos na plataforma. Mas aqui no YouTube, sempre que eu puder, eu vou trazer aulas gratuitas, mais resumidas, bem objetivas, na plataforma eu dou uma aprofundada, trago uma discussão mais maior, mais ampla, abordando todos os pontos aqui. A gente passa rápido para também não deixar vocês sem nenhum conteúdo. Ok? Esse material aqui está disponível. Vamos falar então sobre processo ensino-aprendizagem. O que é o processo ensino-aprendizagem? Lembra que isso é tema da didática, tá? Se você precisa estudar didática de uma forma geral, é um tema da didática. Se precisa estudar processo de ensino-aprendizagem também, melhor ainda. O processo de ensino-aprendizagem é o quê, pessoal? É o processo que envolve ensinar e aprender, aquilo que acontece na sala de aula. O processo de ensino-aprendizagem refere-se às atividades interrelacionadas de ensino e aprendizagem que acontecem em ambientes educacionais. É a interação dinâmica entre o professor, que transmite conhecimento, e o aluno que adquire esse conhecimento, ok? Então esse é o processo de ensino-aprendizagem, uma relação, atividades que se desenvolvem em torno de aprender e ensinar. Os agentes e os atores desse processo, professor e aluno, que transmite, que compartilha o conhecimento, é aquele que adquire esse conhecimento, ok? Uma observação. A gente está falando aqui de professor como aquele que transmite o conhecimento.
Se a gente for analisar sob uma óptica de tendências pedagógicas, tá? Se a gente estiver analisando tendências pedagógicas, a gente vai encontrar transmite o conhecimento como uma palavra mais pejorativa, voltada para uma pedagogia, para uma tendência mais tradicional, fechada, arcaica, ultrapassada. Agora, dentro da didática, com base em algumas referências, talvez a gente vai encontrar a palavra que transmite ou transmissão de conhecimento, mas não de uma forma pejorativa. Porque enquanto a tendência referia uma visão, um comportamento da educação que entendia que o conhecimento era só transmitido, aqui na didática não, vai falar só sobre o processo, não, é para mostrar aquilo que o professor está fazendo, ok? Então também porque são pontos de vista diferentes, então não são os mesmos autores talvez que discutem, então quando fala dentro da didática, não leve para algo tão pejorativo, embora, dependendo da análise da questão, possa sim referir-se a algo que não é legal, ok? Mas hoje, dentro da tendência, nós falamos de compartilhamento, professor mediador, ok? Mas na didática, o professor que ensina, aluno é o que aprende, ok? Então esse é o processo de ensino-aprendizagem. Qual o principal meio de se organizar esse processo? Então, esse processo de ensino-aprendizagem, ele é de fato o quê? O que é o ensinar e aprender? É a aula. A aula é a concretização do processo de ensinar e aprender. Olha só, a aula é o principal meio de organizar o processo de ensino e aprendizagem, na qual o professor compartilha seu conhecimento e experiência com os alunos, permitindo-lhes construir o seu próprio entendimento. Então nós temos na aula a nossa principal forma de organizar o processo de ensino e aprendizagem. O que a aula é? A aula é um espaço de interação e troca entre professores e alunos, onde questionamentos surgem, são esclarecidos, estimulando a busca ativa pelo saber. E eu que deixei o WhatsApp Web aberto, eu não vou fechar agora não, mas se apitar de novo aqui eu vou fechar. Então, na sala de aula, a gente temos a troca, a interação professor-aluno, a concretização do processo de ensino-aprendizagem. O professor, utilizando diversos métodos e recursos, tem como objetivo transmitir conteúdos e despertar no aluno interesse pelo conhecimento. Levar o aluno a ter vontade de aprender. Cada aula ela é única, tendo objetivos e métodos alinhados às necessidades dos alunos daquela turma. Então as aulas elas são únicas. As aulas não são todas iguais. As turmas são diferentes, os alunos são diferentes e a aula deve estar alinhada à necessidade do aluno de aprender. E é exatamente por termos um público variado e diverso que as aulas são diferentes. Exemplo, nossos planejamentos são diferentes, embora abordemos os mesmos conteúdos, embora a gente trabalhe na mesma perspectiva, o planejamento ele deve ser alinhado à sala, à realidade da sala de aula. Nós fazemos um levantamento, quais são os alunos, qual o perfil do alunado e com base nisso planejamos. Então, como salas são diferentes, alunos são diferentes, cada sala tem um perfil. Então, nesse sentido, a aula pensada e planejada para aquela sala vai ser diferente de uma aula pensada para outra. E uma aula pensada para um conteúdo será diferente para a aula pensada para outro conteúdo, mesmo uma mesma turma. Então, a aula é única. Ela é um momento específico, especial e oportuno de se trabalhar um determinado conteúdo. Para ser eficaz, a aula precisa ser bem organizada e estruturada, sempre levando em conta os objetivos didáticos e as necessidades dos alunos. Então, a aula, por ser única, ela tem que ser boa. Então, para ser boa, ela tem que ser bem organizada, ok? No entanto, nem todas as aulas precisam seguir um plano rígido, variando conforme as características dos alunos e das situações específicas. Então, as aulas são únicas, como eu disse. Então, um bom planejamento auxilia bem o trabalho de uma aula e elas vão variar dependendo da situação. Então, pessoal, quando a gente fala de processo de ensino-aprendizagem, a gente está focado em aula, ok? O foco são as aulas. Aulas bem preparadas, adequadas à sala, porque a aula é o meio de organizar o processo de ensino-aprendizagem. Qual o meio de organizar o processo de ensino-aprendizagem? A aula. Beleza? Pessoal, quem está chegando aí depois da apresentação, nossa aula é sobre didática, processo de ensino-aprendizagem para o concurso da Serra, mas o conteúdo é para você de todo o Brasil que nos assiste nesse momento, ok? Quem é da Serra, dá um ok, fala para mim qual concurso vocês vão fazer, se é para professor de anos iniciais, infantil, pedagogo, educação especial, coloca aí pra gente. E quem é de fora da Serra, coloca aí também tua cidade. Olha só, o professor Davi está dando aula gratuita no YouTube. Quem está no Instagram, vai para o YouTube acompanhar, que a gente está compartilhando o material lá. Eu quero fazer um pedido. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, mas compartilhe esse vídeo com o grupo de professores da tua escola aí da Serra, da Grande Vitória, no Espírito Santo, porque vai ajudar eles também a estudar e também vai contribuir com o nosso trabalho aqui no YouTube. Você vai me ajudar e me abençoar bastante. Beleza, pessoal? Olha só, quero só falar
galera tá pedindo tá pedindo desconto, cupom de desconto, tá? Teve o cupom de lançamento, acabou. No grupo do concurso de Aracruz, o pessoal tava pedindo: professor, faz desconto para a Serra que eu quero matricular lá. Então a gente está aproximando aqui da última primeira semana do mês, então a gente vai fazer um cupom para vocês. Deixa eu só colocar aqui então. Olha, o curso preparatório nosso, ele vai trabalhar os conteúdos do último edital, daquela parte geral, língua portuguesa, não tenho certeza se é informática ou matemática, porque eu tô com um monte de edital na cabeça, eu me perco, minha equipe que cuida disso. Mas conhecimentos pedagógicos, também legislação municipal. Então, o nosso curso está com desconto de 30% a partir de agora até a próxima segunda, tá? Como você faz para participar? Para participar, você vai utilizar o cupom, deixa eu colocar aqui para vocês, Serra20, ok? Cupom Serra20. Para você aproveitar, é só você entrar no nosso site, ok? Digitar o cupom Serra20. Vou explicar para vocês aqui na tela. Aqui está o nosso site, Curso da Serra. Na hora de se matricular, você vai vir cá, vai clicar em matricular-se. E na hora da matrícula, tem o cupom de desconto? Sim, digita aqui o seu cupom de desconto. Serra20. Aplicar. Foi cupom aplicado, ok? Você já tem o 20% de desconto na hora e já pode começar a estudar logo que essa aula acabar. Pessoal, então vamos voltar para a nossa aula aqui para a gente ganhar tempo. Então, dentro de processo de ensino-aprendizagem, o que mais cai e mais cobra não é o que é o processo, mas sim os componentes do processo de ensino-aprendizagem. Quais são os componentes do processo de ensino? Quais os componentes? Alguns autores falam de 4, outros 5, outros 6, mas eu resumi em 4. Os mais objetivos. Então vamos falar sobre os componentes do processo de ensino. Quais são os componentes do processo de ensino-aprendizagem? Objetivos, conteúdos, métodos e avaliação. O que faz parte do processo de ensino? Os objetivos que se tem a alcançar, os conteúdos a ser ensinado, como você vai ensinar o conteúdo e a avaliação do que foi ensinado. Então, os componentes do processo de ensino representam a estrutura daquilo que o processo de ensino é. Ok? Então vamos falar um pouco sobre cada um deles rapidamente. São conteúdos que a gente estuda separadamente isso. Objetivos de ensino, os conteúdos de ensino, tem aula para isso separadamente. Então o que são os objetivos de ensino? Ok? Um componente do processo de ensino-aprendizagem. Os objetivos são metas que o educador aspira a alcançar no processo educativo. Os objetivos educacionais são bem definidos e direcionam o professor a saber o que e como ensinar. Tem que ter objetivo, uma direção. Os objetivos são vitais para o processo pedagógico, sendo considerados um guia para a prática educativa. Pode ser classificados em objetivos gerais e objetivos específicos. Ou seja, objetivos representam um norte, uma direção, onde queremos chegar e como queremos ensinar. Ok? Agora, o que são os conteúdos? Conteúdos são um conjunto de conhecimentos que o professor apresenta aos alunos, oriundos de diversos campos, como cultura, ciência, técnica e arte. Além de simples transmissão, os conteúdos devem ser relacionados à realidade dos alunos e auxiliar no desenvolvimento crítico e reflexivo. Os conteúdos são cruciais. É crucial que os conteúdos sejam contextualizados, ou seja, ligados ao contexto social do aluno. O professor serve como mediador, conectando os conteúdos aos conhecimentos prévios dos alunos. Então, os conteúdos referem àqueles conhecimentos que são desenvolvidos, as habilidades, tudo que vai ser trabalhado para o desenvolvimento das competências. Então, refere-se à arte, à ciência, à técnica, ao saber. Tudo que está envolvido são os conteúdos. Então, esses conteúdos são importantes. Até porque, sem os conteúdos, a gente não sabe o que ensinar. O que vai ensinar? Conteúdo. Então, os conteúdos fazem parte. Quando a gente estuda os conteúdos, a gente tem até os tipos de conteúdos. Na nossa aula da plataforma eu falo um pouco mais sobre eles, sobre os tipos, quais são os tipos de conteúdos que nós temos dentro do trabalho pedagógico e didático. Então, os objetivos, onde eu quero chegar, os conteúdos, o que eu vou ensinar, os métodos de ensino agora, como eu vou ensinar, não é? São as formas de como o professor organiza o ensino, visando atingir os objetivos propostos para ensinar aquele conteúdo. Os métodos devem estar em harmonia com os objetivos, conteúdos e condições características dos alunos. Existem diferentes métodos que podem ser empregados, como exposição do professor, trabalho independente, elaboração conjunta, trabalho em grupo. Então, os métodos de ensino são as formas pelas quais o professor vai ensinar o conteúdo para alcançar aquele objetivo.
Os métodos sempre estão alinhados ao perfil de uma turma, à característica daqueles alunos, porque eles precisam atender à necessidade de aprender daqueles estudantes. Se assim não for, o método não tem sentido, tem um fim em si mesmo, e não vai conseguir promover uma aprendizagem contínua ao longo da vida, preparando o aluno para extrair conhecimento em cada momento com base no que foi aprendido. Então, os métodos de ensino podem ser de diferentes formas. Aula expositiva, trabalho em grupo, aula com slides, podemos ter uma apresentação multimodal, utilizando multiletramentos, a gente pode ter pesquisa na internet, a gente pode utilizar uma aula cantada, eu gosto muito de utilizar, fazer trabalho prático. Então, são diferentes metodologias. Tem metodologias hoje que privilegiam o trabalho do aluno como protagonista. Qual o nome dessas metodologias? Vocês sabem dizer? Quem souber, coloca aí. Não vou dar resposta, não vou deixar para vocês responderem. Metodologias que privilegiam o aluno, que dão a ele um papel de destaque ativo, de protagonismo no seu trabalho. E isso facilita o aprendizado. Então, um dos componentes do processo de ensino são as metodologias, porque elas vão definir como os conteúdos serão ensinados com vistas ao alcance daqueles objetivos educacionais, ok? E por último, nós temos a avaliação escolar, um componente muito importante. A avaliação dos mais cobrados, ok? Ah, mas e o planejamento? Então, gente, isso aqui é o planejamento. O planejamento da aula são os objetivos e os conteúdos que hoje a gente, com a BNCC, não é nem objetivo e conteúdo, são as competências e habilidades a serem trabalhadas e os objetos de conhecimento, que a gente fala sobre elas. Mas dentro da didática, nossas referências teóricas ainda cobram, assim, esses elementos do planejamento. Então isso aqui tudo é o planejamento. Então por isso que ele não é um componente, porque ele é o todo, ele é a organização geral. O que seria a avaliação? A avaliação é uma etapa crucial no processo que verifica os resultados que foram obtidos. A avaliação possui funções como didática, de verificação do objetivo, diagnóstico, controle, a formativa para saber se os objetivos estão alcançados. No entanto, muitas críticas são feitas à avaliação tradicional, especialmente pela sua tendência de focar somente na nota e classificar, ao invés de dar feedbacks construtivos, como é o caso da avaliação formativa, que dá subsídios ao professor para reorientar sua prática. Então, a avaliação só para aprovar ou reprovar ela é muito criticada, sendo uma visão muito quantitativa, somativa do processo, que é muito mais amplo do que isso. A avaliação deve ir além de simples atribuição de notas, buscando abordagem educativa e reflexiva, visando melhorar o ensino. A avaliação não tem um fim em si mesma, ela não acaba quando ela dá uma nota, mas ela inicia um processo de reflexão que reorientará a ação de uma forma mais positiva e benéfica para aquele estudante. Então, a avaliação escolar refere-se ao processo de verificação da aprendizagem, objetivos, onde queremos chegar, conteúdos, o que será ensinado, métodos, como será ensinado, e avaliação, como verificaremos aquilo que foi ensinado. Então, são componentes que fazem parte de uma aula. Essa é a organização, porque a aula é o meio principal de se organizar o processo de ensino-aprendizagem. Então, pessoal, quais são os componentes? Objetivo, conteúdo, métodos e avaliação. Pode ser que numa determinada literatura cobre mais, cobre outros, mas isso aqui, de uma forma geral, é assim. Não acabou não, tá? Quero finalizar aqui. Pessoal, quem tá assistindo, eu vou deixar um simulado, tá? Tem simulado ainda que eu quero compartilhar com vocês. Quem tá assistindo no Instagram, vem pro YouTube. Quem tá no YouTube e não conhece meu Instagram, vai lá. Professor Davi. Professor Davi, você vai mexer com a roupa de astronauta, porque o nosso tema aqui, eu tô com o astronauta aqui, é aquela ideia. O astronauta vai no foguete e o foguete só para quando alcança o objetivo. E a gente é assim. Começou a estudar, só vai parar quando for aprovado e alcançar a sua meta. E lembrando aí para quem chegou agora, nosso curso preparatório tá com cupom de desconto, tá? 20% off com o cupom Serra20. Serra20. Só entrar no nosso site lá, digitar no curso da Serra20, ter 20%, começa a estudar ainda hoje. Nosso curso tem validade de 2 anos, tá, pessoal? Validade de 2 anos para garantir aí caso o concurso dê uma atrasada. Pessoal, baixa o material aí. Quem tá chegando agora, fala aí da cidade que tá assistindo, de onde nos acompanha. Então vamos lá, vamos finalizar aqui. Depois sem simulado, vou mostrar para vocês, tá? Resumindo tudo, resumindo. O processo ensino-aprendizagem é composto por objetivos claros, é composto por conteúdos relevantes, métodos de ensino adequados e uma avaliação construtiva. Então, se ele é composto por isso, esses são os componentes do
processo de ensino-aprendizagem, ok? Esses componentes interagem de forma a proporcionar uma experiência educacional significativa e eficaz para os estudantes. Então, o processo de ensino-aprendizagem só é estudado e entendido na didática como um meio para que os alunos aprendam, e aprendam mais e aprendam melhor. Então, essa é a ideia. Então, o que é o processo de ensino-aprendizagem? É toda a dinâmica de organização do ensino e aprendizagem envolvendo professores e alunos. E qual é o principal meio, objeto do processo de ensino-aprendizagem? A aula, ok? O processo de ensino-aprendizagem é composto por quê? São componentes do processo de ensino-aprendizagem: objetivos, conteúdos, métodos de ensino e avaliação escolar. Objetivos, onde eu quero chegar. Conteúdos, o que ensinar. Métodos, como ensinar. E avaliação, o que nós ensinamos foi alcançado, foi aprendido, ok? Para fixar, eu deixei para vocês um simulado, tá? Que vocês podem responder, e eu deixei o gabarito também aqui para vocês. Espero que o material ajude. Se vocês estão gostando das apostilas e simulados aqui, dá um toque pra gente. Pessoal, minha dica para finalizar. Quando acabar a aula, a gente tem um material, não quero que você releia o material. Quando acabar essa aula, você vai relembrar. Porque quando você relembra, você tem mais chance de reter aquilo que foi aprendido. Como funciona? Você vai pegar o seu caderno aí, você vai escrever tudo que você lembra que eu falei. Tudo que não vai olhar em nada. E vai tentar lembrar. Não é só, terminei. Não. O que eu consigo lembrar? O que é processo de ensino, qual que é o meio de organizar principal, quais são os componentes, o que é cada componente. Lembra mais alguma coisa que eu falei na aula. Eu falei mais coisa, que nós estamos quase 20 minutos aí de aula, então lembra de mais alguma coisa. Tudo que você lembrar, você coloca. Você vai se esforçar para lembrar. Aí, depois que você fizer isso, você vai reler a apostila. Aí sim você vai reler. Aí quando você for reler, você vai pegar e vai colocar um certinho que você lembrou. Se tiver alguma coisa que você esqueceu, você acrescenta. E se tiver alguma coisa errada, também você corrige. Isso vai te ajudar a aprender mais. Quando você lê agora a apostila, depois de ter relembrado e ter se esforçado, sua leitura vai ser muito mais positiva e eficaz. E depois de tudo, faça o simulado. Minha orientação é fazer o simulado depois do relembrar e também depois da releitura, ok? Se compartilhou, se gostou, compartilhe essa apostila com seus colegas para que a gente junto continue estudando. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa aqui o comentário, o conteúdo que você quer para a próxima aula. Professor, conteúdo tal, concurso da Serra, ok? Em breve a gente volta aí, a gente vai avisando as datas, porque como eu tô com muito concurso, não tô conseguindo fazer sempre aula. E os alunos da plataforma estão brigando comigo. O professor tá fazendo aula demais pro YouTube e a gente tá pagando. Então, beleza, vou fazer menos pro YouTube e vou fazer mais para a plataforma. Então, não vou fazer toda semana, porque meus alunos da plataforma estão me cobrando e puxando a minha orelha para mim fazer muito para eles e não fazer demais aqui. Mas eu não vou deixar de fazer aqui no YouTube, afinal, todos eles me conheceram aqui e eu tenho muita gente ainda para acompanhar, que talvez não tenha como se matricular agora, mas que vai ser abençoado aqui no vídeo. Pessoal, um grande abraço, um prazer estar com vocês, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e tchau!